mais rápido elas ressurgirão. A dor pode melhorar, pode mudar de formato, pode ficar menos catastrófica a cada vez, mas sempre vai estar lá. Ele faz parte de nós. Nós somos a dor. Um monte de porta-vozes de religiões enchem os bolsos alegando serem capazes de vencer a dor por você, e de uma vez por todas. Mas a verdade é que os bichinhos da dor não param de surgir. Se você marretá-los mais rápido eles estarão de volta. E é assim que os ultra mega master salafrários do jogo da religião se mantêm de pé por tanto tempo. Em vez de admitirem que tudo não passa de um jogo de cartas marcadas, que nossa natureza humana é fundamentalmente concebida para gerar dor, culpam você por não ganhar o jogo. Ou pior, culpam um vago eles. Se conseguirmos nos livrar deles, todo o sofrimento terá fim. Juro pela minha mãe mortinha. Mas isso também não funciona. Só transfere a dor de uma população para outra e acaba por amplificá-la. Porque, falando sério, se alguém realmente conseguisse resolver todos os nossos problemas, essa pessoa iria à falência na terça-feira que vem ou perderia o mandato na sexta. Líderes precisam de seguidores eternamente insatisfeitos. Faz bem ao negócio da liderança. Se tudo fosse perfeito e maravilhoso, não haveria razão para seguir ninguém. Nenhuma religião jamais fará com que a gente se sinta feliz e em paz o tempo todo. Nenhum país jamais se considerará totalmente justo e seguro. Nenhuma filosofia política resolverá todos os problemas para sempre. A verdadeira igualdade nunca poderá ser alcançada. Alguém em algum lugar sempre vai se ferrar. A liberdade verdadeira não existe porque todos precisamos sacrificar a autonomia em algum grau em nome da estabilidade. Nenhuma pessoa, independentemente do quanto você a ame ou da reciprocidade desse sentimento, jamais vai aplacar aquela culpa interior que sentimos simplesmente por existir. Fudeu. Fudeu geral. Sempre foi assim. Sempre vai ser. Não há soluções, só medidas de contenção, só melhorias parciais, só formas ligeiramente mais elaboradas de fudelância. E está na hora de parar de fugir dessa realidade e, em vez disso, abraçá-la. Este é o mundo fudido em que vivemos. E nós somos os fudidos que o habitam. Como criar sua religião? Sexto passo. Deus lhe pague bem. Bem, é isso aí. Você completou o processo. Já tem sua religião e chegou a hora de colher os frutos. Agora que conta com um pequeno séquito que lhe dá dinheiro e corta sua grama, você está, enfim, apto a ter tudo o que sempre sonhou. Quer uma dúzia de escravas sexuais? É só pedir. Crie mandamentos. Diga aos seguidores que o estágio 6 da iluminação do peixe-boi só pode ser atingido por meio dos orgasmos do profeta. Quer uma propriedade gigantesca no meio do nada? É só dizer aos seguidores que apenas você tem o poder de construir o paraíso para eles e precisa ser bem, bem longe. Assim, e eles precisam financiar as obras. Quer poder e prestígio? Diga aos seguidores para votarem em você, ou melhor ainda, derrubar o governo na base da violência. Se fizer bem o trabalho, eles estarão dispostos a dar a vida por você. As oportunidades são realmente infinitas. Solidão nunca mais. Problemas de relacionamento? Nunca mais. Dificuldades financeiras? Nunca mais. Você poderá realizar seus sonhos mais secretos. Para alcançá-los, basta passar por cima das esperanças e sonhos de milhares de outras pessoas. Sim, meu amigo, você deu duro para isso. Portanto, merece todos os benefícios e pode ignorar os encheridos com preocupações sociais e os argumentos pedantes sobre ética e sei lá mais o quê. Pois eis o que você consegue quando cria sua própria religião. Quem decide o que é ético é você. Quem decide o que é certo é você. E você também define quem é honrado. Talvez toda esta história de criar uma religião tenha deixado seu estômago embrulhado. Bem, sinto muito ser o portador da má notícia, mas você já faz parte disso. Ciente ou não, você adota crenças e valores de algum grupo, participa de rituais e oferece sacrifícios, estabelece linhas de nós contra eles e se isola intelectualmente. É o que todos fazemos. As crenças religiosas e seus comportamentos tribais são parte fundamental da nossa natureza. É impossível não adotá-las. Se você se considera acima da religião, diz se pautar pela lógica e pela razão, sinto informar que está errado. Você é um de nós. Caso se ache bem informado e culto, não é. Você continua a ser um merda. Todos precisamos ter fé em algo. Precisamos enxergar valor em alguma coisa. É assim que sobrevivemos e nos desenvolvemos psicologicamente. É assim que obtemos esperança. E ainda que você tenha a visão de como seria um futuro melhor, é muito difícil partir em busca disso sozinho. Para realizar qualquer sonho, precisamos de redes de apoio, tanto por razões emocionais quanto logísticas. Precisamos de um exército, literalmente. São as nossas hierarquias de valores, expressas por meio das histórias religiosas e compartilhadas por milhares ou milhões, que atraem, organizam e impulsionam os sistemas humanos numa espécie de competição darwiniana. Religiões competem pelos recursos do mundo, e aquelas cujas hierarquias de valores façam uso mais eficiente da força de trabalho e do capital costumam vencer. E se uma religião se torna vencedora, mais e mais pessoas adotam sua hierarquia de valores, reconhecida como a melhor por vários indivíduos na população. Tais religiões vitoriosas se estabilizam e se tornam pilares de nossa cultura. Mas eis onde mora o problema. Toda vez que uma religião triunfa, toda vez que sua mensagem se espalha indiscriminadamente e passa a dominar uma enorme gama de emoções e empreitadas humanas, seus valores mudam. O valor Deus da religião já não abrange os princípios que a inspiravam no início. Aos poucos, seu valor Deus passa a ser a pura e simples preservação da religião. Não perder o que já ganhou. É aí que começa a corrupção. Quando os valores originais que norteiam a religião, o movimento, a revolução, são postos de lado em nome da manutenção do status quo, o narcisismo atinge um nível organizacional. É quando Jesus leva às cruzadas, quando o marxismo leva aos gulags, quando o casamento leva ao divórcio. A corrupção dos valores originais apodrece a congregação e faz surgir religiões novas, reacionárias, que acabam subjugando a original. E então todo o processo se reinicia. Nesse sentido,
O sucesso é, em muitos aspectos, bem mais arriscado do que o fracasso. Em primeiro lugar, porque quanto mais se ganha, mais se tem a perder. E em segundo, porque quanto mais se tem a perder, mais difícil é manter a esperança. Mas, acima de tudo, porque quando vivenciamos nossas esperanças, nós as perdemos. Notamos que nossas lindas visões de um futuro perfeito não são tão perfeitas assim, que nossos sonhos e aspirações estão também permeados de falhas inesperadas e sacrifícios não previstos. Pois a única coisa que pode realmente destruir um sonho é realizá-lo. Cinco. Ter esperança é foda. No fim do século XIX, durante um glorioso e agradável verão nos Alpes suíços, um filósofo hermético autodenominado uma dinamite de mente e espírito, metaforicamente, desceu da sua montanha e, com o próprio dinheiro, publicou um livro. O livro era um presente para a humanidade. Um presente que gritava corajosamente para o mundo moderno as palavras que tornariam aquele filósofo famoso por muito tempo depois de sua morte. O livro anunciava Deus está morto e muito mais. Anunciava que os ecos dessa morte seriam um prenúncio de uma era nova e perigosa que nos desafiaria a todos. O filósofo dizia isso como um aviso. Ele falava como um vigilante. E fazia por todos nós. Ainda assim, o livro vendeu menos de 40 exemplares. Meta von Salles acordou antes do nascer do sol para acender o fogo e ferver a água para o chá do filósofo. Ela pegou gelo para resfriar os cobertores que aliviavam suas juntas doloridas. Pegou as sobras do jantar da noite anterior para preparar um caldo que acalmaria o estômago dele. Lavou a mão os lençóis sujos dele. Ele logo precisaria cortar o cabelo e aparar o bigode, mas ela percebeu que tinha se esquecido de comprar uma lâmina nova. Esse era o terceiro verão que Meta passava cuidando de Friedrich Nietzsche, e provavelmente, suspeitava ela, seria o último. Ela o amava, como a um irmão, que fique bem claro. Quando um amigo em comum sugeriu que os dois se casassem, eles caíram na gargalhada. Depois ficaram enojados. Mas a paciência de Meta estava chegando ao limite. Ela conhecera Nietzsche em um jantar. Tinha ouvido ele tocar piano e contar piadas e histórias engraçadas de suas aventuras com um velho amigo, o compositor Richard Wagner. Ao contrário de seus escritos, Nietzsche era educado e tranquilo pessoalmente. Era um ouvinte atento. Adorava poesia e sabia recitar de cor dezenas de versos. Ele participava de longos jogos de palavras, cantando e fazendo trocadilhos. Nietzsche era de um brilhantismo cativante, uma mente tão afiada que conseguia cortar uma sala com palavras. Aforismos que mais tarde se tornariam mundialmente famosos transbordavam de sua boca. Falar muito de si mesmo também pode ser um meio de se esconder, comentava espontaneamente, silenciando todos em volta em um segundo. Meta muitas vezes se via sem palavras na presença dele, não por alguma emoção avassaladora, mas porque sua mente parecia estar constantemente alguns passos atrás e precisava de um momento para alcançá-lo. Por outro lado, Meta não era nenhuma desleixada intelectual. Na verdade, era incrível. Ela foi a primeira mulher a concluir um doutorado na Suíça. Também era uma das mais proeminentes escritoras e ativistas feministas. Falava 4 idiomas fluentemente e publicava artigos por toda a Europa, defendendo os direitos das mulheres, uma ideia radical à época. Era viajada, brilhante e determinada. E quando descobriu o trabalho de Nietzsche, sentiu que finalmente havia encontrado alguém cujas ideias poderiam impulsionar o feminismo no mundo. Aquele era um homem que defendia o poder do indivíduo, a responsabilidade pessoal às últimas consequências, que acreditava que a aptidão pessoal importava mais do que tudo, que cada ser humano não só merecia alcançar todo o seu potencial, como tinha o dever de exercer e lutar por ele. Nietzsche havia colocado em palavras, conforme Meta acreditava, as ideias básicas e as estruturas conceituais que, em última análise, empoderariam as mulheres e as tirariam de sua servidão perpétua. Só tinha um probleminha. Nietzsche não era feminista. Na verdade, ele achava ridícula toda essa ideia de libertação feminina. Mas isso não deteve Meta. Ele era um homem da razão, poderia ser convencido. Apenas precisava se dar conta dos próprios preconceitos e se libertar deles. Ela começou a visitá-lo regularmente e logo tornaram-se bons amigos e parceiros intelectuais. Passavam os verões na Suíça, os invernos na França e na Itália, indo até Veneza, com paradas na Alemanha, e então voltavam para a Suíça. À medida que os anos se passavam, Meta descobriu que por trás dos olhos penetrantes e do imenso bigode de Nietzsche havia uma montanha de contradições. Ele escrevia obsessivamente sobre poder, embora fosse fraco. Defendia responsabilidade e autoconfiança radicais, apesar de depender totalmente do cuidado e do financiamento de amigos, em grande parte mulheres, e familiares. Reclamava dos jornalistas e acadêmicos temperamentais que criticavam seu trabalho ou se recusavam a lê-lo e, ao mesmo tempo, se vangloriava de que seu insucesso só provava seu brilhantismo. Como uma vez proclamou, meu tempo ainda não chegou. Alguns homens nascem póstumamente. Nietzsche era, na verdade, tudo o que dizia odiar. Fraco, incapaz, totalmente subserviente e dependente de mulheres poderosas e com autonomia. Em seu trabalho, no entanto, ele defendia a força individual, a independência, e era um grandíssimo misógino. O fato de ter passado a vida toda dependendo de mulheres parecia tê-lo impedido de enxergá-las com clareza. Uma falha absurda de um homem que, em outros aspectos, pode ser chamado de profético. Se houvesse uma calçada da fama para indivíduo que mais sofreu na vida, eu indicaria Nietzsche como um dos principais representantes. Ele passou a infância em tratamento, médicos aplicavam sanguessugas no seu pescoço e nas orelhas e diziam para ele passar horas sem se mexer. Tinha uma doença neurológica hereditária que, ao longo de toda a vida, lhe causou enxaquecas debilitantes que o enlouqueceram na meia-idade. Ele também tinha muita sensibilidade à luz, por isso só conseguia sair de casa usando óculos grossos com lentes azuladas e ficou praticamente cego aos 30 anos. Na juventude serviu no exército e esteve por pouco tempo na Guerra Franco-Prussiana. Lá contraiu difteria e disenteria e quase morreu.
O tratamento na época consistia de enemas ácidos que destruíram seu sistema digestório. Pelo resto da vida, Nietzsche sofreu com dores de estômago agudas, nunca conseguiu se alimentar de forma satisfatória e amargou períodos de incontinência. Um ferimento dos dias de cavalaria deixou partes do seu corpo sem flexibilidade e, nos piores momentos, paralisadas. Muitas vezes precisava de ajuda para se levantar e passava meses preso à cama, sem conseguir abrir os olhos de tanta dor. Em 1880, que ele depois chamaria de um ano ruim, ficou de cama por 260 dias. Passou a maior parte da vida migrando do litoral francês no inverno para os Alpes suíços no verão, pois as dores nos ossos e nas articulações só passavam em temperaturas amenas. Meta logo descobriu que não era a única mulher intelectual fascinada por aquele homem. Havia uma fila de mulheres que vinham cuidar dele por semanas ou meses, uma de cada vez. Como Meta, essas mulheres eram heroínas da época, mestres, donas de terras, empreendedoras. Eram estudadas, poliglotas e muito independentes. E eram feministas. As primeiras feministas. Elas também tinham visto a mensagem libertadora do trabalho de Nietzsche. Ele escreveu sobre como as estruturas sociais suprimiram o indivíduo. As feministas argumentavam que as estruturas sociais aprisionavam as mulheres. Ele acusava a igreja de recompensar os fracos e medíocres. As feministas acusavam a igreja de forçar as mulheres a se casarem e serem subservientes aos homens. E ele ousou repensar a história da humanidade, não seguindo uma narrativa de fuga da natureza e posterior domínio sobre ela, mas como uma crescente ignorância do homem em relação à própria natureza. Nietzsche defendia que o indivíduo deve se empoderar e acessar níveis mais altos de liberdade e consciência. Essas mulheres viam o feminismo como o próximo passo nessa libertação maior. Nietzsche as enchia de esperança, e elas se revezavam para cuidar daquele homem cada vez mais frágil e debilitado, torcendo para que o próximo livro, o próximo ensaio, a próxima polêmica abrisse portas. Mas, praticamente durante toda a vida, o trabalho de Nietzsche foi quase universalmente ignorado. Quando ele então anunciou a morte de Deus, foi de professor universitário falido a pária. As pessoas não queriam empregá-lo, e ele ficou praticamente sem ter onde morar. Ninguém queria nada com ele. Nenhuma faculdade, nenhuma editora, nem mesmo a maior parte dos seus amigos. Nietzsche se virava para publicar seus livros por conta própria, pegando empréstimos com a mãe e a irmã para sobreviver. Contava com amigos para cuidar da própria vida. E mesmo assim, seus livros não vendiam quase nada. Aquelas mulheres, no entanto, continuavam ao seu lado. Cuidavam da sua higiene, o alimentavam e o carregavam. Acreditavam que havia algo naquele homem decrépito que poderia mudar a história. Por isso, esperaram. Uma breve história do mundo, segundo Nietzsche. Digamos que você largue num terreno um bando de gente com recursos limitados e faça com que essas pessoas comecem uma civilização do zero. Vai acontecer o seguinte. Algumas pessoas são naturalmente mais talentosas que outras. Algumas são mais espertas. Outras são maiores e mais fortes. Algumas são mais carismáticas. Algumas são amigáveis e se dão bem com as outras. Algumas se dedicam mais e têm ideias melhores. As pessoas com vantagens naturais vão acumular mais recursos. Com mais recursos, terão uma quantidade de poder desproporcional dentro dessa nova sociedade. Isso fará com que ganhem mais recursos e mais vantagens e por aí vai. Você sabe, toda aquela coisa de o de cima sobe. Deixe isso se repetir por algumas gerações e logo terá uma hierarquia social com um pequeno número de pessoas de elite no topo e um grande número de pessoas se fudendo embaixo. Desde o advento da agricultura, todas as sociedades humanas repetiram essa estratificação e todas precisaram lidar com a tensão que surge entre a elite privilegiada e a massa explorada. Nietzsche chamava a elite de mestres da sociedade, pois esses indivíduos têm controle quase total sobre a riqueza, a produção e o poder político. Ele chamava a massa trabalhadora de escravos da sociedade, porque via pouca diferença entre um trabalhador que se dedica a vida toda em troca de um pequeno salário e a escravidão. É neste ponto que as coisas ficam interessantes. Nietzsche argumentava que os mestres da sociedade acabariam enxergando seus privilégios como merecidos, ou seja, criariam narrativas de valor para justificar seu status de elite. Por que não deveriam ser recompensados? Era bom que eles estivessem no topo. Eles mereciam. Eram os mais espertos e mais fortes e mais talentosos. Portanto, os melhores. Nietzsche chamou esse sistema de crença, em que aqueles que acabam no topo chegam lá porque merecem, de moralidade do mestre. Trata-se da crença moral de que as pessoas recebem o que merecem, de que a força cria o direito, de que se você ganhou algo com seu trabalho ou inventividade, é porque mereceu aquilo. Ninguém pode lhe tirar isso, nem deveria. Você é o melhor. E como demonstrou essa superioridade, deve ser recompensado. Por outro lado, Nietzsche argumentava, os escravos da sociedade criariam um código moral próprio. Enquanto os mestres acreditavam ter razão e virtude por causa de sua força, os escravos da sociedade julgariam ter razão e virtude por causa da sua fraqueza. A moralidade do escravo acredita que as pessoas que mais sofrem, as que são mais exploradas e desprivilegiadas, merecem tratamento melhor por causa desse sofrimento. A moralidade do escravo acredita que os mais pobres e sofridos são mais dignos de respeito. Enquanto a moralidade do mestre acredita na virtude da força e da dominação, a do escravo acredita na virtude do sacrifício e da submissão. Enquanto a moralidade do mestre acredita na necessidade de hierarquia, a do escravo acredita na necessidade da igualdade. Enquanto a mentalidade do mestre em geral é utilizada pelo espectro político da direita, a mentalidade do escravo normalmente permeia as crenças políticas da esquerda. Todos nós temos essas duas moralidades dentro de nós. Imagine que você está na escola, estuda muito e recebe a maior nota da turma numa prova. Por esse feito, você recebe os louros do sucesso. Você se sente moralmente merecedor desses benefícios. Afinal, se esforçou para ganhá-los. Você é um bom aluno e uma boa pessoa por ser um bom aluno. Eis a moralidade do mestre. Agora, imagine que você tenha uma colega de turma. Essa colega tem 18 irmãos, todos criados por uma mãe solo.
Essa colega tem empregos de meio período e nunca consegue estudar, porque literalmente tem que colocar comida na mesa de casa. Ela tira uma nota baixa na mesma prova que você gabaritou. Isso é justo? Não, não é. Você provavelmente acha que ela merece algum tipo de oportunidade especial considerando a situação. Talvez uma chance de fazer a prova de novo, depois de ter tido tempo para estudar. Ela merece isso, porque é uma boa pessoa por causa de seus sacrifícios e falta de privilégio. Eis a moralidade do escravo. Em termos newtonianos, a moralidade do mestre é o desejo intrínseco de criar uma separação moral entre nós e o mundo ao redor. É o desejo de criar lacunas morais conosco no topo. A moralidade do escravo, portanto, é o desejo intrínseco de equalizar, de fechar a lacuna moral e acabar com o sofrimento. Ambos são componentes fundamentais do sistema operacional do nosso cérebro sensível. Ambos geram e perpetuam emoções fortes. Ambos nos dão esperança. Nietzsche argumentava que as culturas do mundo antigo, gregos, romanos, egípcios, etc., eram baseadas na moralidade do mestre. Eram estruturadas para celebrar força e excelência, mesmo à custa de milhões de escravos e súditos. Eram civilizações bélicas. Celebravam coragem, glória e derramamento de sangue. Ainda segundo ele, a ética judaico-cristã de caridade, piedade e compaixão tornou proeminente a moralidade do escravo e continuou a dominar as civilizações ocidentais até sua época. Para nosso antigo filósofo, essas duas hierarquias de valores estavam em constante tensão e oposição. Estavam, acreditava ele, na raiz de todos os conflitos políticos e sociais da história. E Nietzsche avisou: esse conflito está prestes a piorar e muito. Toda religião é uma tentativa de explicar a realidade baseada na fé, a fim de oferecer às pessoas um influxo constante de esperança. Em uma espécie de competição darwiniana, as religiões que mobilizam, coordenam e inspiram mais seus seguidores são as que triunfam e se espalham pelo mundo. No mundo antigo, religiões pagãs construídas com base na moralidade do mestre justificavam a existência de imperadores e reis guerreiros que dominavam o planeta, expandindo e consolidando territórios e outros povos. Então, mais ou menos há 2000 anos, as religiões de moralidade do escravo surgiram e começaram lentamente a conquistar seu lugar. Elas eram, em geral, monoteístas e não se limitavam a uma nação, raça ou grupo étnico. Espalhavam sua palavra para todos, porque a mensagem era de igualdade. Todas as pessoas nascem boas e são corrompidas, ou nascem com o pecado e precisam ser salvas. Seja como for, o resultado é o mesmo. Todos, independentemente de nação, raça ou credo, tinham que ser convertidos em nome do único Deus verdadeiro. Então, no século XVII, uma nova religião começou a surgir na Europa, uma que libertaria forças mais poderosas do que qualquer coisa já vista na história da humanidade. Toda religião acaba enfrentando um inconveniente: lidar com evidências. Você pode falar mil coisas bacanas sobre Deus e espíritos e anjos e sei lá mais o quê, mas se a cidade toda pega fogo e seu filho perde o braço num acidente de pesca, bem, aí... Opa! Cadê seu Deus agora? Ao longo dos anos, as autoridades se esforçaram muito para esconder a falta de evidências que apoiassem sua religião e ou pudessem ser usadas como argumento para punir qualquer um que ousasse questionar a validade dos seus valores baseados em fé. É por esse motivo que, como a maioria dos ateus, Nietzsche abominava religiões espirituais. Filósofos naturais, como eram chamados os cientistas na época de Isaac Newton, concluíram que as crenças mais confiáveis eram as que tinham mais evidências em seu favor. A evidência se tornou seu valor-deus, e qualquer crença que não estruturasse com base nisso devia ser alterada para incluir essa realidade observada. Isso produziu uma nova religião: a ciência. Pode-se dizer que a ciência é a religião mais eficiente, porque é a primeira capaz de evoluir e se aperfeiçoar. Está disponível para todos. Não é baseada em um único livro ou credo. Não é devota a alguma terra ou a povos antigos. Não é ancorada em algum espírito sobrenatural cuja existência ou não existência não pode ser comprovada. É um conjunto de crenças baseadas em evidências que está em constante mutação e expansão, livre para ser alterado, crescer e mudar conforme as evidências exigirem. A revolução científica mudou o mundo mais do que qualquer coisa. Alterou o planeta, tirou milhões de pessoas da doença e da pobreza e melhorou todos os aspectos da vida humana. Não é exagero sugerir que talvez ela seja a única coisa comprovadamente boa que a humanidade já fez por si mesma. Obrigado, Francis Bacon. Obrigado, Isaac Newton, seus fodões. A ciência é a única responsável pelos grandes avanços e descobrimentos da história da humanidade, da medicina à agricultura, passando pela educação e indo até o comércio. Mas ela fez algo ainda mais espetacular. Apresentou ao mundo o conceito de crescimento. Durante a maior parte da história humana, crescimento não fazia muito sentido. As mudanças aconteciam tão devagar que todo mundo nascia e morria mais ou menos com a mesma condição econômica. O humano médio de 2000 anos atrás experimentava tanta mudança econômica ao longo de toda a vida quanto nós vemos em 6 meses hoje. Pode-se dizer que nada mudava. Nenhuma criação, invenção ou tecnologia novas. As pessoas viviam e morriam na mesma terra, entre as mesmas pessoas, usando as mesmas ferramentas, e nada nunca melhorava. Na verdade, coisas como pragas, fome, guerras e líderes idiotas com grandes exércitos ao seu dispor, volta e meia deixavam tudo pior. Era uma existência lenta, difícil e miserável. E sem possibilidade de mudança ou de uma vida melhor nesta existência, as pessoas tiravam esperança das promessas que se realizariam na próxima existência. As religiões espirituais floresciam e dominavam o dia a dia. Tudo girava em torno da igreja, ou templo, ou sinagoga, ou mesquita, ou o que fosse. Padres e homens santos eram os árbitros da vida social, porque eram os árbitros da esperança. Eram os únicos que podiam dizer o que Deus queria. E Deus era o único que podia prometer qualquer salvação ou um futuro melhor. Assim, esses homens santos ditavam tudo o que tinha valor na sociedade. Então veio a ciência e o mundo foi à loucura.
Microscópios e prensas e motores de combustão e descaroçadores de algodão e termômetros e, finalmente, uns remédios que faziam efeito de verdade. De repente, a vida ficou melhor. Mais importante, dava para ver isso acontecendo. As pessoas usavam ferramentas melhores, tinham acesso a mais comida, estavam mais saudáveis e ganhavam mais dinheiro. Finalmente, era possível olhar para trás, para uns 10 anos antes, e se perguntar: nossa, dá para acreditar que a gente vivia assim? E essa capacidade de ver o progresso em retrospecto, de ver crescimento, mudou a perspectiva das pessoas em relação ao futuro. Mudou a perspectiva das pessoas em relação a si mesmas. Para sempre. Não era mais preciso esperar a morte chegar para melhorar de vida. Dava para fazer isso aqui e agora. O que deixava implícita toda sorte de coisas ótimas. Liberdade, por exemplo. Como você ia escolher crescer naquele dia? Mas também responsabilidade. Como era possível controlar o destino, você precisaria assumir a responsabilidade por ele. E, claro, igualdade. Se não existe um grande Deus patriarcal ditando quem merece o quê, isso deve significar que ninguém merece nada ou que todo mundo merece tudo. Eram conceitos que nunca tinham sido explorados antes. Com a possibilidade de tanto crescimento e mudança nesta existência, as pessoas não precisavam mais se basear em crenças espirituais sobre a próxima existência para ter esperança. Foi aí que começaram a inventar e a se basear em religiões ideológicas. Esse movimento mudou tudo. As doutrinas das igrejas se tornaram mais maleáveis. As pessoas ficavam em casa aos domingos. Monarcas concederam algum poder aos súditos. Filósofos começaram a questionar Deus abertamente e conseguiam fazer isso sem ir parar na fogueira. Foi uma era de ouro para o pensamento e o progresso. Por incrível que pareça, o crescimento iniciado naquela época desde então só se acelerou e continua avançando até hoje. A revolução científica reduziu o domínio das religiões espirituais e abriu caminho para as religiões ideológicas. Era isso que preocupava Nietzsche. Porque mesmo com todo o progresso, a riqueza e os benefícios trazidos pelas religiões ideológicas, elas têm uma falha que as espirituais não têm. A falibilidade. Uma vez que se acredite nela, uma deidade sobrenatural é intocável a questões materiais. Sua cidade pode pegar fogo. Sua mãe pode ganhar $1 milhão e depois perder tudo. Guerras e doenças podem surgir e cessar. Nenhuma dessas experiências vai diretamente contradizer a fé em uma deidade, porque entidades sobrenaturais são a prova de evidência. Enquanto ateus veem isso como falha, também pode ser uma vantagem. A robustez das religiões espirituais significa que quando a merda bate no ventilador, sua estabilidade psicológica permanece intacta. A esperança pode ser preservada porque Deus está sempre seguro. Com ideologias, o buraco é mais embaixo. Se você passar uma década da sua vida defendendo certa reforma governamental e essa reforma causar a morte de dezenas de milhares de pessoas, a culpa cai toda nas suas costas. A esperança que sustentava você por anos foi destruída. Sua identidade também. Hello, darkness, my old friend. Por serem constantemente desafiadas, alteradas, provadas e depois refutadas, as ideologias oferecem pouca estabilidade psicológica na qual basear a esperança. Quando a fundação ideológica dos nossos sistemas de crença e hierarquias de valores fica abalada, somos jogados diretamente nas garras da verdade desconfortável. Nietzsche percebeu isso antes de todo mundo. Ele avisou que o desenvolvimento tecnológico traria uma crise existencial ao mundo. Na verdade, era esse o significado da declaração Deus está morto. A frase não foi a comemoração babaca de um ateu, como em geral é interpretada hoje. Não. Era um lamento, um aviso, um pedido de ajuda. Quem somos nós para determinar o significado e a significância da nossa própria existência? Quem somos nós para decidir o que é bom e o que é certo no mundo? Como suportar esse fardo? Nietzsche, compreendendo que a existência é inerentemente caótica e imprevisível, acreditava que não somos psicologicamente capazes de lidar com a tarefa de explicar nosso significado cósmico. Ele viu que a avalanche de religiões ideológicas surgida após o iluminismo, democracia, nacionalismo, comunismo, socialismo, colonialismo, etc., apenas adiava a inevitável crise existencial da humanidade. E ele odiava todas elas. Achava a democracia inocente, o nacionalismo estúpido, o comunismo aterrorizante, o colonialismo ofensivo. De um jeito meio involuntariamente budista, Nietzsche acreditava que qualquer apego mundano a gênero, raça, etnia, nacionalidade ou história era uma miragem, uma construção de faz de conta baseada em fé, criada para nos afastar do abismo da verdade desconfortável por meio de uma corda frágil de significado. No fim, ele acreditava que todas essas construções eram destinadas a entrar em conflito entre si e causar violência em vez de resolvê-la. Nietzsche previu conflitos futuros entre as ideologias baseadas nas moralidades do mestre e do escravo. Para ele, tais conflitos causariam mais destruição do que qualquer outra coisa na história da humanidade. Previu que essa destruição não estaria limitada por fronteiras nacionais ou a certos grupos étnicos. Transcenderia todas as fronteiras. Transcenderia países e pessoas. Porque esses conflitos, essas guerras, não seriam em nome de Deus. Seriam entre deuses. E os deuses seríamos nós. Caixa de Pandora. Na mitologia grega, o mundo começou só com homens. Todo mundo bebia muito e não trabalhava nada. Era uma grande festa de faculdade que não acabava nunca. Os gregos antigos chamavam isso de paraíso, mas, na minha opinião, parece um tipo especial de inferno. Os deuses, reconhecendo que aquela situação era um pouco entediante, decidiram dar uma apimentada nas coisas. Eles queriam criar uma companhia para os homens, alguém que chamaria a atenção, que adicionaria uma dose de complicações e incertezas à vida fácil de beber cerveja e jogar pebolim a noite toda. Então, decidiram criar a primeira mulher. Todos os grandes deuses ajudaram nesse projeto. Afrodite deu-lhe a beleza. Atena deu-lhe sabedoria. Hera deu-lhe a habilidade de criar uma família. Hermes deu uma fala carismática.
Um a um, os deuses instalaram habilidades e talentos e intrigas na mulher, como quem instala apps no iPhone novo. O resultado foi Pandora. Os deuses mandaram Pandora para a Terra para que houvesse competição e sexo e bebês e brigas por causa do assento do vaso sanitário. Mas os deuses também fizeram outra coisa. Mandaram Pandora com uma caixa. Uma caixa linda, com acabamento em ouro e coberta de desenhos delicados e intrincados. Os deuses disseram a Pandora que desse a caixa aos homens, mas também avisaram que jamais poderiam abri-la. Alerta de spoiler. As pessoas são escrotas. Alguém abriu a caixa de Pandora e, surpresa, todos os homens culparam a mulher por isso. E dali saíram todos os males do mundo. Morte, doença, ódio, inveja e o Twitter. Foi o fim do bucólico clube do Bolinha. Agora os homens podiam se matar. E o mais importante, passaram a ter um motivo para isso. As mulheres e os recursos que atraem as mulheres. Assim começou a competição idiota de quem tem o pinto maior, também conhecida como História da Humanidade. Guerras começaram. Reinos e rivalidades surgiram. A escravidão foi inventada. Imperadores começaram a conquistar territórios, deixando centenas de milhares de mortos pelo caminho. Cidades inteiras foram construídas e destruídas. Enquanto isso, as mulheres eram tratadas como propriedade, trocadas e vendidas entre os homens como se fossem cabras chiques ou qualquer coisa assim. Basicamente, os humanos começaram a ser humanos. Tudo parecia fodido, mas no fundo daquela caixa ainda havia algo lindo e brilhante. Havia a esperança. Existem muitas interpretações do mito da caixa de Pandora. A mais comum é que, embora os deuses tenham nos punido com todos os males do mundo, também nos equiparam com o antídoto para todos eles, a esperança. Pense nisso como o yin e o yang da eterna luta da humanidade. Tudo está sempre fodido, mas quanto mais fodidas ficam as coisas, mais temos que mobilizar nossa esperança para sustentar e superar a situação. É por isso que heróis como Witold Pilecki nos inspiram. Sua habilidade de reunir esperança suficiente para resistir ao mal nos lembra de que todos somos capazes de fazer o mesmo. A doença pode se espalhar, mas o mesmo acontece com a cura, porque a esperança é contagiosa. A esperança salva o mundo. Mas aqui está outra interpretação menos popular do mito da caixa de Pandora. E se a esperança não fosse um antídoto para o mal? E se a esperança for só outra face do mal? E se a esperança foi só outra desgraça esquecida dentro da caixa? Porque a esperança não inspirou somente os atos heróicos de Pilecki. Ela também inspirou as revoluções comunistas e o genocídio nazista. Hitler tinha esperança de exterminar os judeus para criar uma raça humana superior. Os soviéticos tinham esperança de dar início a uma revolução global que uniria os povos de forma igualitária sob o comunismo. E vamos ser honestos. As atrocidades cometidas pelas sociedades ocidentais e capitalistas nos últimos séculos foram em nome de uma esperança. A esperança de riqueza inusitada. Como um bisturi cirúrgico, a esperança pode salvar e destruir vidas. Pode nos inspirar e também acabar conosco. Assim como há maneiras de ser confiante de forma saudável e de forma destrutiva, e formas saudáveis e destrutivas de amar, o mesmo se aplica no caso da esperança. A diferença entre uma forma e outra nem sempre é óbvia. Até aqui, defendi a premissa de que esperança é fundamental para a nossa psique, de que precisamos a. Ter algo a que aspirar, b. Acreditar que estamos no controle do nosso destino a ponto de sermos capazes de alcançar esse objetivo, e c. Encontrar uma comunidade para buscar isso conosco. Quando não temos uma ou todas essas coisas por muito tempo, perdemos a esperança e mergulhamos no vazio da verdade desconfortável. Experiências geram emoções. Emoções geram valores. Valores geram narrativas de significado. E pessoas que partilham de narrativas de significado semelhantes se unem para criar as religiões. Quanto mais efetiva ou afetiva for a religião, mais produtivos e disciplinados serão seus seguidores. Quanto mais produtivos e disciplinados os seguidores, mais chances a religião tem de se espalhar, dando a outras pessoas uma sensação de autocontrole e um sentimento de esperança. Essas religiões crescem e se expandem, definem grupos de dentro contra grupos de fora, criam rituais e tabus e geram conflitos entre grupos de valores opostos. Esses conflitos precisam existir porque mantêm o sentido e o propósito das pessoas dentro do grupo. Portanto, é o conflito que mantém a esperança. Então a gente entendeu tudo ao contrário. As coisas estarem fodidas não é o que faz a gente ter esperança, é a esperança que exige que tudo esteja fodido. As fontes de esperança que dão à vida um sentimento de propósito são as mesmas fontes do ódio e da divisão. A esperança que nos traz mais alegria é a mesma que oferece mais perigo. A esperança que une as pessoas é muitas vezes a mesma que as afasta. Ou seja, trata-se de uma coisa destrutiva. A esperança depende da rejeição do que existe no momento, porque ela pede que algo esteja ruim. Ela exige que renunciemos parte de nós mesmos e ou do mundo. Exige que sejamos ante alguma coisa. Isso cria um retrato incrivelmente sombrio da condição humana. Significa que nossa estrutura psicológica é feita para que as únicas escolhas na vida sejam ou conflito perpétuo ou niilismo, tribalismo ou isolamento, guerra religiosa ou a verdade desconfortável. Nietzsche acreditava que nenhuma das ideologias criadas pela Revolução Científica duraria muito tempo. Ele acreditava que, uma a uma, elas começariam a se destruir e ou a implodir. Então, depois de alguns séculos, a verdadeira crise existencial teria início. A moralidade do mestre estaria corrompida. A moralidade do escravo teria deixado de existir. Teríamos falhado com nós mesmos, pois a fragilidade humana é tal que tudo o que criamos deve ser transitório e enganador. Nietzsche acreditava que, para resolver isso, teríamos que olhar além da esperança, além dos valores. Teríamos que evoluir para algo que estivesse acima do bem e do mal. Para ele, essa moralidade do futuro teria que começar com algo que ele denominou como amor fati, ou amar seu destino.
Minha fórmula para a grandiosidade em um ser humano, escreveu ele, é o amor fati, que não se deseje que nada fosse diferente, não no futuro, não no passado, não em toda a eternidade. Não simplesmente suportar o que for necessário, muito menos ocultá-lo. Todo idealismo é uma falácia em face do que é necessário, mas amá-lo. Amor fati para Nietzsche significava a aceitação incondicional da vida e das experiências. Os altos e baixos, o que importa e o que não importa. Significa amar a dor, abraçar o sofrimento. Significa acabar com a lacuna entre os nossos desejos e a realidade não através da busca por mais desejos, mas simplesmente desejando a realidade como ela é. Significa basicamente o seguinte: não tem esperança de nada. Tem esperança do que já existe, porque no fim das contas, a esperança é algo vazio. Tudo que a sua mente pode criar é fundamentalmente falho e limitado, e, portanto, nocivo se desejado incondicionalmente. Não espere mais felicidade. Não espere menos sofrimento. Não espere melhorar seu caráter. Não espere eliminar suas falhas. Espere por isto. Espere pelas infinitas oportunidades e opressões presentes em cada momento. Espere pelo sofrimento que vem com a liberdade, pela dor que vem com a felicidade, pela sabedoria que vem com a ignorância, pelo poder que vem com a entrega. E então haja apesar disso. Este é o nosso desafio, nosso chamado, a agir sem esperança. Não esperar que as coisas sejam melhores, mas que nós sejamos melhores. Neste momento e no próximo. E no próximo. E no próximo. Fudeu geral. E a esperança é ao mesmo tempo a causa e o efeito disso. É difícil acreditar nisso, porque nos desmamar do doce néctar da esperança é como tirar a garrafa de um bêbado. Sem ela, acreditamos que vamos mergulhar no vazio e ser engolidos pelo abismo. A verdade desconfortável nos assusta, e por isso criamos histórias e valores e narrativas e mitos e lendas sobre nós mesmos e sobre o mundo para manter essa verdade longe. Mas a única coisa que pode nos libertar é essa verdade. Eu e você vamos morrer, assim como todos que conhecemos, e não há nada que possamos fazer que vá ter qualquer impacto em escala cósmica. E se algumas pessoas temem que essa verdade vai libertá-las de toda a responsabilidade, que vão cheirar um saco de cocaína e se jogar no meio dos carros, posso afirmar que essa verdade as assusta porque as liberta para a responsabilidade. Significa que não há motivo para não nos amarmos uns aos outros. Não há motivo para não nos tratarmos e tratarmos o nosso planeta com respeito. Não há motivo para não viver cada momento como se fosse parte de um eterno retorno. A segunda metade deste livro é uma tentativa de entender como poderia ser uma vida sem esperança. A primeira coisa que vou dizer é que não é tão ruim quanto você imagina. Na verdade, acho que é melhor do que a alternativa. A segunda metade deste livro também é uma análise honesta do mundo moderno e de tudo que ele fudeu. É uma avaliação feita não em busca de um conserto, mas de uma forma de amá-lo. Porque precisamos acabar com o ciclo de conflitos religiosos. Precisamos sair das nossas bolhas ideológicas. Precisamos deixar o cérebro sensível sentir, mas recusar as histórias de sentido e valor que ele deseja tão desesperadamente. Temos que superar nossas concepções de bem e mal. Temos que aprender a amar o que existe. Amor fati. Era o último dia de meta em Sils Maria, Suíça, e ela planejava passar a maior parte do tempo possível ao ar livre. O caminho preferido de Friedrich era passando pela margem leste do lago Silva Plana, a meio quilômetro da cidade. O lago brilhava, cristalino naquela época do ano, coroado pelas montanhas ao longe, com seus cumes brancos. Foi numa dessas caminhadas que ele e Meta tinham ficado próximos 4 verões antes. Era assim que ela queria passar seu último dia com ele. Era como queria se lembrar dele. Eles saíram logo depois do café da manhã. O tempo estava fresco e o sol perfeito. Ela seguiu na frente e ele a acompanhava, mancando com sua bengala. Passaram por celeiros, por campos de gado e por uma pequena plantação de beterrabas. Friedrich brincou que as vacas seriam sua companhia intelectual quando Meta fosse embora. Os dois riram e cantaram e colheram nozes pelo caminho. Pararam para comer por volta de meio-dia, à sombra de um cedro. Foi aí que Meta começou a se preocupar. Animados, eles tinham se afastado demais. Muito mais do que ela havia imaginado. De repente, ela percebeu que Friedrich estava tendo dificuldades, tanto física quanto mentalmente, de se manter sob controle. A caminhada de volta foi difícil para ele. Estava óbvio que não conseguia acompanhar o ritmo. E a realidade de que ela partiria na manhã seguinte pesou neles como uma sombra, uma mortalha cobrindo suas palavras. Ele estava rabugento e dolorido. As paradas eram frequentes. Ele começou a falar sozinho. Não assim, pensou Meta. Ela não queria deixá-lo, mas precisava. Já era fim de tarde quando chegaram à vila. O sol tinha se posto e o ar ficara pesado. Friedrich estava uns bons 20 metros atrás, mas Meta sabia que a única forma de conseguir levá-lo para casa era não parando por sua causa. Passaram pela mesma plantação de beterraba, pelo mesmo celeiro e pelas mesmas vacas, as novas companheiras dele. O que foi? Gritou Friedrich. Aonde Deus foi? Vocês me perguntam? Meta sabia o que encontraria antes mesmo de se virar para ver. Friedrich, a bengala erguida, gritando feito louco para as vacas pastando à sua frente. Vou contar a vocês, disse ele sem fôlego, erguendo a bengala e apontando para as montanhas ao redor. Nós o matamos, você e eu. Somos assassinos. Mas como fizemos isso? As vacas pastavam.